Bom dia! Nessa manhã quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de Salmos, no capítulo 4 e no versículo 8, que diz assim: Em paz me deitarei e deste modo dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Somente esse versículo. E por que eu estou trazendo esse versículo? Ontem, um pouco antes de dormir, a minha filha me falou que achava que estava sentindo medo. E hoje eu acordei, pensando muito sobre essa situação, sobre esse sentimento, o quanto muitas vezes ele domina a nossa mente e o nosso coração. Naquele momento ela não sabia exatamente o porquê que ela estava sentindo medo, mas ela achava que ela estava sentindo medo. E então nós tentamos entender o porquê que ela estava sentindo, esse sentimento. E eu, junto com meu marido, a gente orou com ela e explicou que onde há a presença de Deus, o medo ele não domina. Onde há a presença do Espírito Santo, o medo não tem mais espaço. E aonde nós estamos, o ambiente em que nós estamos, é um ambiente abençoado. Então, se por alguma situação, houve medo por algo que tenha sido visto ou algum lugar que tenha estado, a presença de Deus, ela está nesse ambiente. E por que eu estou trazendo essa palavra hoje, Quantas vezes nós também sentimos o medo e esquecemos de buscar a Deus, esquecemos que a presença de Deus, ela sobressai todo o medo do nosso coração. O medo ele vem quando a nossa mente ela cria cenários. O medo vem quando a gente esquece que Deus está por perto. E o medo é algo que faz parte da sociedade, faz parte da nossa vida. E hoje eu trouxe um exemplo de uma criança de 7 anos. Mas quantas vezes o medo ele domina nós, mulheres adultas, o medo domina pessoas, que têm uma autoridade, que têm uma relevância. Então, a Bíblia, ela nos ensina que o amor de Deus lança fora todo medo. O amor de Deus nos faz descansar. O amor de Deus traz paz para o nosso coração. E que eu e você, nessa manhã, possamos ter como exemplo algo trazido de uma criança de 7 anos, mas que é um ensinamento para nós. Toda vez que o nosso coração sentir medo de algo, ansiedade de algo, que a gente possa nos lembrar que a presença de Deus, ela vai tirar todo o medo do coração. Que a gente possa se lembrar que onde Deus habita, o medo não tem espaço. O que a gente deve fazer então, independente do lugar que a gente está, do momento que a gente está vivendo? Se esse sentimento vem para o nosso coração, a gente deve orar, a gente deve chamar ao Senhor. E Ele vai estender os seus ouvidos a nós e a presença dEle vai habitar em nosso coração e não vai ter mais espaço para o medo. Porque quando Deus entra, a ansiedade sai. Quando Deus entra, a mente se acalma. Quando Deus entra, a paz vem. Quando Deus entra, não há mais espaço para o medo. Se há a presença do Senhor, não tem espaço para o medo. Por isso, lembre-se dessa palavra. O amor de Deus tira fora todo medo e te faz descansar em paz. Não deixa que o inimigo utilize sentimentos colocados no seu coração por aquilo que a sua mente cria, por aquilo que talvez você veja. Não permita que você se paralise com esse sentimento, mas permita que a presença do Espírito Santo venha sobre a sua vida e te dá a paz que excede todo entendimento. Que a gente possa aprender a clamar ao Senhor, que a gente possa aprender que a presença do Espírito Santo tira fora todo o resto e traz paz para o nosso coração. Muitas vezes a gente fala, mas a gente não faz. Muitas vezes a gente compartilha, mas a nossa vida a gente não aplica.
Que nessa manhã, eu e você possamos aprender a aplicar isso todos os dias. Porque aonde há a presença de Deus, não há a presença do inimigo. Aonde o Espírito Santo habita, o medo bate em retirada. Amém? Vamos orar, vamos abençoar essa semana que está começando, esse dia que está começando, agradecer pela vida, pela saúde e aprender a depender mais de Deus, aprender que nós não podemos esquecer de chamar a Deus, esquecer que Deus é conosco. Amém? Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por esse dia, muito obrigada pela vida, muito obrigada pela família, pela saúde. Que o Senhor venha habitar, Senhor, em nossos corações, que o Senhor venha habitar em nossos lares, Senhor, e jogar fora, Senhor, todo medo, toda ansiedade, toda preocupação, todo cenário que foi criado pela nossa mente, Pai, porque a Tua palavra nos garante, a Tua palavra nos ensina que onde há a Tua presença, Senhor, todo o resto bate em retirada. Que não haja, Senhor, sentimentos que nos façam, Senhor, paralisar ou esquecer que Tu és conosco, mas que todos os dias o Senhor venha ao nosso encontro e que a gente lembre, Senhor, que Tu és conosco, que o Teu amor tira fora todo medo dos nossos corações. Nos abençoa, Senhor, nessa semana que está começando. Eu consagro todas as coisas a Ti. Que a cada dia dessa semana o Senhor habite em nossas vidas, em nossos lares. Que a Tua presença, Senhor, ela venha alcançar a nossa mente, o nosso coração. E tudo que a gente for fazer, Pai, eu consagro a Ti. Eu profetizo, Senhor, e declaro uma semana abençoada, uma semana de provisão do Senhor para cada um de nós, a Sua provisão sobre o meu lar, sobre o lar de cada uma dessas mulheres que está me ouvindo. Que o Senhor venha com graça, que o Senhor venha com amor, que o Senhor venha lançar fora todo medo, toda ansiedade, Senhor, e trazer provisão do céu, trazer paz, trazer amor, trazer alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém